Olá, minha gente, todos bem? Espero que sim. Estamos iniciando o Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder, edição número 4. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e este programa farei ao lado dos meus amiguinhos Ari Carvalho. Olá, Farolito. Muito boa tarde, chefe. É um prazer tê-lo novamente aqui. É sempre um prazer ficar do seu lado. Folgo em vê-lo assim, alegre e retumbante, serelepe, faceiro. Está aqui conosco. Amigos são assim. A minha amiga Apoliana Oliveira, que é para nossa alegria, não é, Farol? Não é a alegria sua também? Sim. Ela escala uma inteligência artificial apenas para o Podjogo. A Poliplex. Aquela que só trabalha uma vez por semana, 1 hora por dia, e depois vai curtir a vida doidado, fazer trampolinagens, né, Amadeu? Trampolinagens. Fazer trampolinagens. Não com horário público. Não, como jamais. certo ex-presidente. Até porque não tenho acesso. Os comentários da Amadeu nos deixam estupefatos. Vamos lá. Esse é o Podjogo 4. Já eu vou dizer quem é a entrevistada de hoje, mas gostaria de ouvi-lo sobre repercussões dos nossos primeiros programas. Por favor, à vontade, a Poliplex. Amadeu, olha, sempre tem uma pergunta que a gente está fazendo aqui desde o começo, né, Ari, sobre essa comparação Rafael Wellington Dias. A nossa convidada de hoje também vai ter que responder sobre essa comparação. Sempre dá muito o que falar quando a gente trata desse assunto, né? A comparação dos dois últimos governadores, né? Ela, inclusive, já foi governadora. Estou entregando quem é que está por aqui, mas eu vou falar como é que a Margarete Coelho foi governadora, né? Também, mas vamos lá. Mas sempre dá muito o que falar, Amadeu. Tô 3 tentando episódios desfazer o suspense. estão bombando lá vão. aqui no canal Meu Norte Mais, né? Eu ia falar lá, mas é aqui no Meu Norte Mais. A gente já está disponível com o 4º episódio. Diga como é que acessa. Você vai acessar no seu aplicativo do YouTube ou no computador, joga na busca, Podjogo ou canal Meio Norte Mais. Isso. Tem uma aba lá só com os nossos podcasts. Aproveita para maratonar. Assiste esse episódio até o final. Depois você vai assistir o episódio com outra pessoa. Tem um episódio com o secretário de governo Marcelo Noleto. Tem também uma conversa para lá divertida e reveladora com o presidente da Câmara, Enzo Samuel. E claro, já aproveita logo, deixa o seu like, dizendo que você gostou muito do nosso Podjogo. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que toda vez que sair um episódio novo, você vai estar ligadinho. E tem os cortes, né, Ari? Os cortes fazem muito sucesso nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, porque são aqueles trechinhos mais polêmicos, mais picantes, mais apimentados. Agora, quando eu soube da nossa convidada de hoje, eu fiquei muito feliz, porque eu estava recebendo muitas mensagens chamando o Amadeu de misógino, né? Só chamava homens. Prefeito Doutor Pessoa, depois o secretário de governo Marcelo Noleto, depois o presidente da Câmara, Enzo Samuel. E aí eu acho que ele se tocou, realmente, né? Porque não é porque o Congresso estava retrocedendo em relação à cota para as mulheres que a gente tem que seguir esse modelo. Então, eu fico muito feliz de trazermos uma mulher. Governadora Regina Souza, entrevistada de hoje do Podjogo. Eu chamo assim governadora, mas não é governadora, é secretária. Tudo bem, governadora? Tudo bem. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Apoliana. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se vocês não me trucidam aqui hoje. Nos outros eu falava em desossar, né? Mas nesse caso não, né? Pegaremos leve. Tá. É? Não, eu vou pegar Não leve. Então, tudo que você passou pra gente no privado Pois é. do WhatsApp não vale mais. Eu já ia me questionar, porque a gente recebeu orientações seríssimas de, né? Gente, Vocês precisam me entregar no ar? Claro. Vamos começar. Regina Souza, dona Regina Souza. A senhora não sei se é o mais querida personagem do PT do Piauí, mas se não for, o que vocês acham? Acho que ela é chamada de mãezona. É unanimidade. Pelos Olha, petistas. tá vendo? Então eu não tô nesse pensamento solitário. À toa, não. À toa. Então vamos lá. E claro, sabe tudo de dentro do partido e de todos, porque convive com todos eles e todos eles a respeitam. Os que fazem o mainstream petista. Então,
a informação, isso aqui é a informação que eu estou passando, que no começo houve um estranhamento sério entre o ministro Wellington Dias, no começo do governo Rafael, e o governador Rafael. Foi sério o estranhamento, mas que hoje é céu de brigadeiro. Hoje, nós estamos em setembro. Final de Está setembro. tudo tranquilo de um em relação ao outro e do outro em relação ao um. Hoje eles estão afinados. Hoje está tudo tranquilo. Diante disso, dessas informações que eu recebi, a minha pergunta era normal que ocorresse esse atrito? E ele pode voltar, o atrito? Olha, acho que pode ter o atrito à medida que o que sai, né? Ali é o criador e a criatura, né? Então, normalmente as pessoas às vezes querem dar um palpite, mas não foi nada assim tão grave, porque também tem aquela turma do incêndio, né? Que bota gasolina. Então, não teve nada grande, assim, grandioso, né? O Rafael foi apóstolo do Wellington lá em Brasília, e tudo, quando ele vai a Brasília, ele sempre procura o ministro, e eu acho que está tudo bem, assim, não tem... Que hoje está, a informação que eu tenho lá é isso, hoje está muito Agora, bacana. é claro que o Rafael quer dar a sua personalidade, o seu jeito de ser. O jeito de ser do Rafael não é o do Wellington. Tem algumas coisas que é parecido, mas o Rafael, por exemplo, hoje acabou de lançar o governo digital, ele é tecnológico até a alma, e o Wellington Dias não é isso. Então, o jeito, o Rafael entrou dando o seu tom, apresentando o seu jeito de ser, né? Então, uma pessoa muito objetiva, né? Muito pragmática, e essa tem um pouco de diferença do jeito de ser do Wellington Dias. Agora, governadora, a definição do PT aqui em Teresina, dentro dessa questão do conflito, né, entre um defender uma ideia, outro defender algo diferente, sempre falava, olha, o Rafael tem um nome, é Fábio Novo, é o candidato do governador. O Wellington tem um nome, Franzé é o candidato de Wellington Dias, do ministro. Tem isso mesmo nessa definição? Teve isso de que que é mais ligado, a gente sabe, mas de ter esse embate de defesa, um tentando trabalhar para o outro, como é que a senhora que estava lá acompanhando vê isso? Teve ou não teve? Não teve, assim, claro que a gente percebe, né, quem está na discussão, mas as discussões que aconteceram, até onde eu participei, que eu teve as primeiras reuniões da casa do governador, a gente ia para conversar. Primeiro foi só nós, assim, o Wellington, Rafael, eu e os dois presidentes do partido. Então, depois os dois pré-candidatos começaram a participar. Eram reuniões tentando construir, né, claro. Então, não tinha um embate entre os dois. Era uma reunião tentando construir. E aí cada um dava opinião como é que seria essa construção. Então, claro que tinha um que dizia, não, a pesquisa define. O outro dizia, não, mas tem que ter algo mais que a pesquisa. Então, mas nada assim de atrito, nunca teve, né? E depois, até eles se afastaram mais um pouco, o governador e o ministro, e a gente ficou mais, eu fiquei ainda com os dois pré-candidatos e com os dois presidentes, tentando construir até agora, desde julho, no começo de agosto, quando deu um certo atrito já sem eles dois, sem o governador e sem o ministro. Que aí todo mundo conhece aí a história, e graças a Deus o próprio Rafael contribuiu também para que a paz voltasse a reinar, e agora todo mundo está aí, definiu o pré-candidato do partido, que é o Fábio Novo. Eu gostaria de saber, secretária Regina Souza, em relação ao seu período como senadora. A senhora foi senadora da República e provavelmente, eu não lembro, tenho 30 anos de jornalismo diário, de um senador ou senadora da República tão atacada quanto a senhora. Botaram apelidos desrespeitosos na senhora, chamavam de a tiazinha do café, ela se confunde com a senhora que serve o café no Senado. Falavam do seu jeito de vestir, das suas roupas, postavam fotos nas redes sociais, faziam memes, também em relação a discursos seus. Uma das mais virulentas, inclusive, é a hoje ex-deputada federal Joyce Hasselmann, que à época era de extrema direita, hoje a gente não sabe bem, né? O que eu quero saber é, publicamente, a senhora sempre agiu com muita altivez. Mas, em dado momento, a senhora pensou assim, olha, tá difícil.
porque eram muitos ataques, né? Como a senhora lidou com isso? Olha, você disse bem, assim, né? Eu sempre respondi à altura, eu sempre estive, agora, sozinha no meu quarto de hotel, tinha umas reflexões, tinha assim, meu Deus, será que eu errei? Será que eu falei alguma coisa errada? Porque as pessoas passavam a impressão que eu tinha dito alguma besteira, e eu tenho certeza que eu não disse. Porque eu estudava antes os assuntos, eu estudei até saúde. Teve um dia que o presidente disse que eu ia presidir uma comissão que ia falar de ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. E aí mas presidente, eu não sei nada sobre isso não. Chame um consultor. Chamei um consultor de saúde, 4 horas na minha frente, e eu fiquei doutora em ELA. No dia seguinte, presidi a comissão numa boa, intervindo. Então, eu estudava os assuntos. Agora, claro, o meu jeito militante de discursar desagradava, não tinha como não desagradar. Mas minha recepção primeira no Senado foi um assessor de um senador me entregar um cartão dizendo que era do cabeleireiro, dizendo que era para ele dar um jeito no meu cabelo. Eu devolvi o cartão para ele e disse, meu cabelo está no jeito. Sou negra, meu cabelo é de negro, eu estou aqui. Então, foi a primeira ele recepção. Ele ousou fazer isso, né? Porque... Então, qual sempre senador? teve. Não, vou te dizer, não. Tá bem. Sempre teve isso. Assim, era aquela... Não era só, comigo mais forte, mas com as mulheres todas que tinham lá. Né? Então, era muito respeitoso o jeito que olhava, falava com as mulheres, interferiam na fala da gente. E eu dizia, não ceda a palavra. Uma parte senadora, eu digo, não cedo, se inscreva. Então, eu respondi ali na bucha também. Agora, com a Halsemer, a Joyce, é que foi no período do impeachment, do golpe contra a Dilma. Então, ela ficava narrando o meu discurso, assim, me apresentando para a pessoa, interpretando o meu discurso. Então, a crítica mais ferrenha que ela fez foi o discurso que eu fiz para a Dilma, que eu falei da misoginia, foi justamente o discurso que o New York Times escolheu para publicar no dia seguinte na íntegra. Então, eu fui errado. Eu fui machucada de noite, fiquei em casa, meu Deus, eu acho que eu fiquei na dúvida se eu ainda ia discursar, porque tinha um outro discurso para fazer. Uhum. Né? Porque num processo desses tem um discurso que a gente faz, tempo limitado. Eu escrevia meu discurso, ninguém escrevia para mim. Mas teve gente que duvidou que foi eu que escrevi o primeiro, porque o primeiro teve 10 milhões de visualizações, meu primeiro discurso. Porque era cada um que reproduzia, o Lindbergh reproduzia, e o pessoal do Lindbergh. Então, foi um negócio, a TV Senado me chamou para me entrevistar no dia seguinte, porque nunca tinha visto aquilo. Mas não foi por bobagem que eu dissesse, não. Eu fiz um discurso muito coerente. Agora, com leve também, eu contei a história do lobo e do cordeiro, né, para dizer que lá tudo era lobo, né, que eram lobos da Dilma. Então... E a senhora não procurou uma reparação judicial, não? Assim, ela perdeu, ela tem que me pagar 40 mil reais. E não Só pagou? que ela não pagou, não. O advogado do Senado ainda hoje está com a causa lá, ele disse que ela vai pagar. Ela não tem mais para onde correr, mas ela fica... Protelando, né? Mas ela vai pagar, né? Então, Poliana, a vez é sua. Eu quero só encaixar, porque o seu tema é muito oportuno, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tem um vídeo dele, né? Esse fim de semana aí que viralizou, justamente dizendo como mulher na política incomoda e como mulher atacada e como é desacreditada. E depois teve hoje o post da Margarete dizendo que foi preterida por ser mulher para a Caixa Econômica. Enfim, esse é um assunto mesmo muito complicado para essa etapa que o Brasil está vivendo. Às vezes vem de outras mulheres, como a gente está vendo o caso, né? De uma outra representante eleita pelo voto, né? E atacando uma outra mulher que foi eleita legitimamente. E como é que é ver hoje, governadora, ali o PT sempre defendeu que Dilma estava sendo vítima de um processo de golpe. E como é que é ver hoje o andamento do processo, já o PT pedindo essa reparação à ex-presidente Dilma? Como é que é ver que vocês do PT estavam certos? Olha, é gratificante, porque a gente sempre fez um discurso coerente dizendo que estava errado aquele processo. E estava. Quando terminou a votação, um senador saiu, o primeiro senador que saiu deu entrevista. A televisão estava tudo lá. Não, ela não fez nada, não. O problema é que ela perdeu apoio. Foi essa a resposta do senador para o motivo para ele ter votado contra a Dilma. Então, foi um processo muito montado, já vinha. E para culminar no que culminou, né? Não era só aquilo, não era só afastar a Dilma. Então, o que a Dilma fez, minha gente, todo governante faz. Remanejar recurso não é pecado, não.
Se Então, fosse um homem, aquela coisa, eu sempre avaliei, se fosse um homem, será que teria sido de outra forma o andamento do processo? eu acho que teria. Por isso que eu fiz o discurso da misoginia. Um dos discursos foi sobre Sim. a misoginia. Teria, com certeza teria mais apoio, talvez pudesse perder, se fosse um propósito já de... Porque desde que começou 2015, que tinha o propósito de afastar a Dilma, de não deixar ela governar. Foi o discurso do Aécio Neves no primeiro dia, do Ronaldo Caiado no primeiro dia, que iam infernizar a vida dela. Então, não tinha como, eles criaram tanta coisa e que ela foi perdendo mesmo, porque a Dilma, que nem eu, é durona, assim, não cede fácil, não. A gente mesmo foi lá umas vezes conversar com ela, a gente ia almoçar com ela pelo menos uma vez por semana para dizer, tentar orientar, mas quando ela bota a cabeça para um lado é assim, ela não cede, não, de jeito nenhum. Então, por isso, ela criou essa imagem antipática para alguns que estão acostumados a serem tratados, né? Mas ela não cometeu crime. Por isso a reparação é importante, né? Que não vai devolver mandato, não vai, mas é importante, porque eu me lembro do discurso dela, assim, emocionado, do Senado, que ela dizia, eu passei pela dor indizível da tortura, pela dor indescritível do câncer e pela dor, tem outra palavra que ela disse que eu não lembro, da injustiça. Estou passando agora pela dor da injustiça. Foi uma coisa muito emocionada também, que deu muita audiência, porque foi aquele último discurso que ela fez. Então, foi uma coisa muito injusta, foi golpe. Né? Agora está mais do que nunca caracterizado como golpe. E o que é mais importante, a justiça reconhecendo, todo mundo reconhecendo, como reconhecendo que a prisão do Lula foi um erro. Né? Agora é tarde, mas pelo menos o reconhecimento disso é gratificante para a gente. O ex-presidente Michel Temer não reconheceu, não. Claro que não. Não reconheceu, não. Não era de se esperar que ele reconhecesse. Ele é constitucionalista, tem livro sobre a Constituição, diz que foi golpe, não. Que foi, então, ele como vice ajudando a montar o golpe lá nas reuniões na casa do Heráclito Forte. E por falar... Só um pouquinho aqui, como é? O Temer participou de uma reunião na casa do Heráclito, onde estavam tramando a história. Participou. A gente soube lá no Senado, tudo. Inclusive eu falei no dia seguinte. Então, O que o presidente estava fazendo na casa de fulano, esses meus questionamentos que eu fiz. Você vai ainda Sim. nessa linha, porque eu queria falar de legado. Certo. Não, Você falou legado Senado? Isso, Não, pode perguntar que eu quero mudar de tema. Eu queria legado como governadora. Olha, eu conheço alguns políticos aí, governador aqui, e já estão há muito tempo e te acalentando aquele desejo, aquele sonho, vou ser governador do Piauí. Aí tenta, não sei o que, não consegue. E a senhora, que eu imagino, imaginação Nunca minha, pensei. nunca pensou e chegou lá, 9 meses governadora. A senhora, nesses 9, o que a senhora deixa como governadora feito? Que assim, mas eu passei 9 meses, mas isso aqui eu deixei. Eu vou falar só de uma coisa. Eu deixei muitas coisas assim, que são significativas para a população, não para muitas pessoas. Deixar entregar 15 mil títulos de terra para as pessoas que estavam há 30 anos esperando, para muita gente isso não vale nada. Agora, para aquelas pessoas lá, vai lá para você ver como é a felicidade deles, terem recebido finalmente o seu título de terra, como se fosse uma carta de alforria. Mas eu vou falar só de uma coisa, porque essa coisa me surpreendeu a mim mesma. Porque, inclusive, os médicos, nunca fui muito... A gente estava sempre em atrito também, mas eles me homenagearam agora, os cardiologistas, por uma ação minha como governadora, que eu tive a coragem de fazer, que é a rede do cuidado do AVC e do infarto. Né? Tanto eles me visitaram lá, doutor Nageli, doutor Romilton, doutor Benjamin, doutor Telmo Mesquita, era uma obsessão para ele que esse negócio saísse. De tanto a gente discutir, um dia eu perguntei, está faltando o quê? Aí um deles, coragem, depois bora fazer, coragem eu tenho. E aí a gente montou o processo direitinho e é uma das coisas mais importantes, o Brasil inteiro está vindo conhecer a linha do cuidado do AVC e infarto no Piauí. Né? Sou elogiada por aí afora, pelo Brasil afora, e eles me homenagearam, os cardiologistas me homenagearam aqui no Congresso de Cardiologistas, por esse feito. Então, eu não sabia que o legado era tão grande, mas o que a gente fazia, as pessoas morriam no trajeto, né? Vindo de Parnaíba para cá, de Picos para cá, morriam no trajeto, porque eles tinham que tomar um remédio antes, né, nas 3 primeiras horas. Então, foi treinado em todos os municípios onde tem uma casa de saúde, foi treinado todo mundo
para dar esse remédio antes da pessoa embarcar na ambulância para vir para cá. E a gente, de setembro para cá, salvou muitas vidas. Vamos falar da relação do senador Ciro Nogueira com o Partido dos Trabalhadores no Piauí. A gente estava falando da ex-presidente Dilma. E o senador Ciro Nogueira votou pelo impeachment, pelo impedimento de Dilma Rousseff. Né? Ele apoiou, progressistas apoiou. E aqui no Piauí ele continuou ocupando os mesmos cargos que ocupava. Depois de ter apoiado, depois dela ter sido afastada e de Michel Temer ser o presidente. E à época, as pessoas disseram assim, mas o Wellington está agindo errado. Se fosse outro aí, se fosse a Regina, tinha passado a faca logo, no sentido não literal, obviamente, e tinha cortado tudo. Você mostrou de que lado você está. Mas o Wellington ficou com ele até a eleição seguinte. Foi pragmático, né? Porque um ajudou o outro, de fato. Mas a Regina teria agido como? Eu tenho meus problemas, assim, algumas coisas que eu não perdoo. Claro que eu aceitei, por exemplo, ser vice-governadora na chapa com ele, né? Não foi fácil para mim, não. Então, era muito difícil, principalmente quando a gente ia gravar juntos, assim, não era uma coisa simples para mim, eu doía aqui dentro. Né? Mas, por nome da estratégia partidária, então o Wellington é um estrategista, ele traçou a estratégia, a gente sempre deu certo as estratégias que ele traçou, a gente tinha mais que seguir. Mas foi muito difícil para mim aceitar. Era ruim gravar com o senador Ciro? Por quê? Do lado, porque a gente, sabe, porque vinha para mim. Na noite do meu discurso lá, num discurso que eu fiz lá da Dilma, eu fiz um apelo para ele, foi meu aluno, não sei se vocês sabem, Santa Maria Goretti. Sim. Foi meu aluno da Santa Maria. Eu fiz um apelo para o meu ex-aluno. Aí depois, quando eu fui falar direto com a Dilma, assim, eu fiz um discurso para ela, aí eu falei assim, tem gente que lhe beijava a mão quase com devoção e hoje está aqui, votando contra a senhora. Ele estava lá no fundo. Aí ele queria beijar, uma beijação de mão que... Ele beijava muito a mão da ex-presidente Dilma? Toda vez que se encontrava, pode procurar as fotos dos encontros dele com a Dilma, isso, né? Uma beija-mão danada. Então, é assim, eu sei que tem... Eu sou católica, eu sei que tem perdão. Não quero desejo mal a ele, mas eu não quero aproximação com ele. Mas não? Política, de jeito nenhum. Não estarei num palanque que o Ciro estiver. Nem por estratégia que seja. Nem por estratégia, eu não vou ser mais candidata a nada. Quem quiser que faça as suas estratégias. Faça as suas estratégias. Se for contar com ele, eu não vou brigar, contem com a Regina. Eu não vou brigar no partido, se o partido aprovar, que o partido já engoliu tanta coisa aí. Sua cota de sacrifício já foi. Já foi esgotada. Eu vou pegar daí, já, porque a Paulina pediu a pergunta. Mas se quiser pode ir. Mas então eu vou. O partido já engoliu muita coisa? Já, tem muitas coisas que antigamente o PT não faria. Então, eu estou fazendo, então... Pode acontecer de novo, dele voltar, não duvido. Então, já estão no governo federal, né, progressistas? Hã? O progressista já está no governo Fufuca. Lula, né? O Lula Lula é aquela história. Eu compreendo que o Lula, a gente não foi estrategista, faz tempo que eu digo isso no partido de hoje, vai ter uma reunião da executiva, eu vou dizer de novo, executivo nacional, é que a gente joga tudo na eleição majoritária, esquece que a estratégia é Congresso. Eu achava que não tinha congresso pior do que eu participei. E aí esse daí é bem pior do que o congresso que eu participei. Então, tinha que ter uma estratégia de eleger mais deputado federal. O Lula... Fidelizar mais. Eu me lembro do Lula fazendo essa cobrança. Aqui teve, mas o Brasil aqui não teve. Eu estou falando, mas aqui o Wellington fez. Tanto que, Por isso que eu digo, o Wellington é um estrategista. Aqui, inclusive, adversários históricos do PT, hoje tem um boné. Zé Nery, Wilson Martins, que foi e voltou. E a senhora, com esses aí, como é que é? O PT está se tornando um partido ônibus? Não sei se ônibus, eu sei porque eles se filiam, agora mesmo teve uma filiação de prefeitos, a minha fala é sempre a mesma, assim, eu digo, vocês se filiaram ao PT, agora precisam se tornar petistas. Então, eu sempre digo essa frase em todo o processo de filiação no PT. Então, não tem problemas maiores assim com ele, mas eu acho assim, muitas pessoas não se tornam petistas, né? Porque as pessoas foram acostumadas a participar de um partido que é uma sigla, um aglomerado de gente em torno de uma sigla que muda. Meu Deus, se eu tivesse que mudar de partido, acho que eu ia morrer, eu ia chorar, eu ia fazer um bocado de coisa.
as pessoas mudam de partido, assim, de uma ideologia para outra, assim, porque não valoriza o partido. Eu digo sempre, não tem democracia forte sem partido forte. Por isso o Brasil tem essas oscilações todas. Então, historicamente, um vai e vem, um cima para baixo, um sobe e desce, porque a democracia é frágil, porque não tem partidos fortes. Pedindo licença, Apoliana, só para concluir esse tópico, então tem os neopetistas, aqueles que se tornaram deputados estaduais e agora os prefeitos. Aí eles entram no partido e a senhora divide aqueles que entram e de fato se tornam petistas e aqueles que entram, mas só para usar a estrutura e nunca são nem serão petistas. A gente até porque, como é uma coisa muito recente, a gente tá observando, assim, tem umas pessoas que se tornam... Estágio probatório. Exemplo. Probatório. Exemplo. Não vou citar nomes não, porque senão cria confusão. Não vai criar uma Não confusão. quer confusão. Vai confusão lá dentro do PT, eu já chego. Poxa, gente. Meu problema é esse, Apoliana. é o que eu tenho eu sofro de sincericídio. Sincericídio. É verdade, eu vi umas mensagens suas, inclusive alguém me mostrou o grupo de WhatsApp na época da confusão do PT, de que essa Regina Souza, bota ela pra quebrar, ela bota pra quebrar. Não, assim, porque eu sou muito sincera, assim, porque eu acho que é um dever. Mas como é que a senhora quer que faça esse bocado de deputado federal no Brasil sem ser ônibus? Não, pode fazer, pode ser, mas pode ter as conveniências, mas nem isso aconteceu, nem as conveniências Tem aconteceram. critérios, Não né, faz, pelo não menos. faz, doutora. Não Sabe faz. quem me disse isso? O Inácio Schuch. Não faz. O Inácio me disse na campanha, isso que não, teve na que campanha ceder. do ano passado, o Inácio Schuch me disse que o Inácio Schuch é um sindicalista histórico, claro. petista Da área de histórico. saúde. Ele me disse, ó, Amadeu, agora sim, o PT aprendeu o caminho das pedras para fazer deputado estadual, deputado federal aqui no Piauí. Não, Em outras palavras, a gente sabe o que ele quis E a estratégia dizer. de federação realmente levou a isso, porque é o que eu ouço muito dos meus companheiros, diz assim, se é de ir para o outro da federação, não vai ficar junto com a gente mesmo? Então vem para o PT. Então eu respeito as opiniões das pessoas, pragmatismo. A gente está no 8º mês, no 9º mês, né, já do governo Lula. Pode até ser cedo para fazer essa comparação, mas a senhora, qual que a senhora enxerga como melhor? Lula 1, Lula 2 ou Lula 3? Olha, Lula 3 é muito uma repetição, claro, porque foi tudo desmontado e o Lula veio montar de novo. Então aquilo que deu certo, que foi sucesso no Lula 1, Lula 2, ele tinha que repetir. Aí pensa mas é a mesmice, mas o Brasil saiu do mapa da fome e voltou para o mapa da fome. Então agora a tarefa dele é tirar o Brasil do mapa da fome de novo, com as mesmas estratégias que teve antes. Então é claro que a novidade é sempre melhor. O Lula sofreu o primeiro ano, mas no segundo em diante ele deslanchou e ele saiu com aquela aprovação estupenda nos 2 primeiros governos. Então, por que ele fez? Porque o Lula tem essa característica, não é falso nele a questão da preocupação com os pobres. É uma coisa muito dele. Lula, desde sindicalista, que ele faz Natal com população de rua, com catador de reciclável. Então, porque ele tem essa ligação forte. Quando ele saiu da prisão, a primeira reunião que ele fez foi com os caçadores de reciclável. E a gente estava falando, desculpa ter lhe interrompido, a senhora continuar? Não, é isso. Então, é muito sincero isso, essa preocupação dele. A história do pobre no orçamento. É genuína. Claro, sem esquecer que tem que lidar com os ricos também, tem que fazer aceno para os ricos também. O agronegócio precisa de aceno, mas ele não esquece da parte mais pobre. O discurso dele é sempre direcionado, voltado para os mais pobres. Então, isso fez ele ter esse sucesso. Mais do que os discursos, as ações. E falando, As ações também. A gente estava falando do papel da mulher, qual é o papel da Janja nesse Lula 3? Como é que a senhora enxerga que ela tem influenciado? Que os petistas têm ciúme dela. O pessoal não gosta, não. Eu gosto dela, assim. Eu digo assim, uma vez eu vi um discurso assim, se a Janja faz o Lula feliz, por que eu vou ter raiva da Janja? Por que eu não vou gostar dela? Eu gosto dela para ser esse homem feliz. Então, eu acho que ele está muito bem com ela, ele fez muito bem, ela fez muito bem a ele. E eu acho que a Janja ela é diferente. Primeiro, ela sempre é uma militante, então ela não deixa de ser a militante, o jeito dela. Como eu, de vez em quando escapa algumas coisas da militante. A militante, que eu não devia ter dito. Fala mais alto, a militante. Já falou. Tomara que escapem mais aqui hoje. Tem que escapar. Então, mas ela tem esse papel, ela é aquela pessoa altiva, não é aquela pessoa. Não era que a Marisa fosse submissa, a Marisa sempre foi a mãezona para cuidar de tudo para o Lula, inclusive dele, assim. Então, ela não fez militância, mas foi uma opção dela de não fazer, de ficar cuidando dos bastidores, das coisas, organizando. A Marisa chegava em São Bernardo, primeira dama, ela ia para a padaria, ela ia para o açougue, ela ia para tudo. Porque ela é a mãe
mãe, aquela coisa, aquela criatura que quer ter todo mundo perto dela, os filhos tudo perto dela. Então, ela não optou por isso, foi uma opção dela. Mas a Marisa foi uma baita militante nos anos 70. Eu fui a São Bernardo naquela época daquelas greves, eu fazia parte de uma intersindical e a gente foi na casa da Marisa. A gente viu a Marisa fazendo a comida para todo mundo, o sindicato fechado, e ela fazendo, o sindicalista alugaram uma casa do lado, e ela fazendo as coisas tudo, pintando bandeira, pintando faixa. Então, ela era uma grande militante. Mas aí, ela, como primeira-dama, ela optou de não ser a militante, né? Governadora, E a Janja quer ser a militante, ela não vai abrir mão disso. governadora, a senhora era a vice de Wellington, ele saiu para disputar o Senado, naturalmente, cabia o direito de reeleição à senhora. Mas o escolhido foi Rafael. Quem foi que contou para a senhora? Foi o Wellington? Disse, olha, vai ser Rafael. E por quê? Quem contou fui eu, que eu disse que eu não ia ser. Então, ainda cedo, porque eu tenho alguns problemas de saúde, que eu não tenho mais como fazer aquelas campanhas aguerridas, aquelas campanhas, tanto que todo mundo sentiu falta, a minha falta na campanha, assim, cadê a governadora, não está na campanha? É que eu não posso participar de carreata, aquele cheiro de óleo diesel me faz mal, porque eu tenho doença pulmonar. E aí, quando a gente foi discutir, eu disse, não, pode pensar em outro nome, que eu não vou, porque eu sei o que é uma campanha. Eu vivi a minha vida inteira fazendo campanha. Então, é pesado demais, né? De você visitar 12 municípios num dia. Não tenho mais esse fôlego, não tinha. Eu estou com 73 anos, minha gente. Então, não era mais para mim aquele ritmo de campanha. E eu sei que se não fizer aquele ritmo de campanha, eu não ganho eleição, não. E também assim, eu sabia que eu ia ter dificuldade, ele ia ter dificuldade, das pessoas me aceitarem. Então, foi difícil, muita gente, dos aliados me aceitar como vice, imagina aceitar como governadora. Então, eu quis facilitar as coisas também, mas mais por isso, por conta de questões de Então, saúde. a iniciativa foi da senhora de falar com o governador Wellington. O Edson só se voltou para o Rafael quando eu disse que eu não ia ser. O Rafael Então, sempre foi a opção? a primeira nomes? conversa foi comigo, a gente sentou, e muito cedo ainda. Pouco tempo de governo. Pandemia, pouco tempo antes da pandemia, final de 2019, mais ou menos, a gente sentou para conversar. Aí, quando foi durante a pandemia, aí ele começou a promover o Rafael, sem dizer nada, mas começou a promover o Rafael mais. Já estava na cabeça dele. O Rafael aparecer, porque foi um dos nomes que a gente discutiu realmente. O Rafael não tem experiência de política, assim, porque ele, tudo bem, ele é petista, porque ele nasceu no PT, carreguei no braço, em passeata do PT, levando o Rafael no braço. Então, mas ele não tinha aquela vivência, porque ele caminhou para o empresariado, para o lado empresarial dele, mas ele é um filho de um militante histórico do partido, Nazareno Fontelli, criou ele na linha do PT. Então, iam para a reunião, ele pequenininho, mas estava lá na reunião vendo as coisas. Agora, ele não era aquele militante, né? Nunca foi, né? Agora ele está... Eu queria Agora voltar incorporou. A minha pergunta que eu tinha colocado é porque assim, sempre foi o Rafael a opção, tiveram outros A nomes senhora disse colocados que na havia mesa. outros nomes. Quem eram esses outros nomes? Agora eu fiquei curiosa. Não, é uma questão assim, dentro do partido. A gente só discutia o partido, não discutia outras opções fora do partido. Mas dentro A do gente partido. discutiu o Antônio Neto, né, que era uma pessoa que tinha sido secretário de Fazenda também, que tinha se saído muito bem. Né? Então, assim, foi mais ou menos esses dois, assim, do partido. Né? E tinha outras pessoas que discutiam fora, mas eu nunca me propus a discutir nada fora do partido. Eu queria voltar um pouquinho antes, quando o então presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, era tido como o vice de Wellington Dias. Era só na cabeça dele, era um desejo do MDB, ele nunca estava certo de que seria ele, ou seja, estava se fazendo de doido, ou em algum dado momento era ele, e depois disseram assim, não, gente, não, vai ser, né, a chapa pura. Não me faça pergunta difícil. Não, porque eu sei exatamente que a senhora é muito sincera, então, eu sua não participei, assim, eu participava mais das discussões do partido. Nas articulações era mais o Wellington. Como eu disse, a gente deixava a estratégia por conta do Wellington. Então, eu não sei se ele prometeu para ele, se não prometeu. Né? Agora, eu sei que na hora de eu virar vice, eu queria ser candidata a senadora. Muita gente não acreditava, mas eu acho que eu ia ser eleita. Porque eu tinha uma estratégia de trabalhar. Eu tinha um grupo de juventude assim, muito forte, de trabalhando para mim, de criando coisas. O senador Marcelo não acreditava que ia ser eleito e foi. Então, ainda mais assim, digo, se quiser, eu sou eleita. Agora é aquela coisa, estratégia partidária. Na noite da discussão, eu não estava lá, eu recebi um telefonema do Assis Carvalho.
Baixinha, tu sabia que tu vai ser vice-governador? Olha aí, Não, mas ele não tinha falado para a senhora, o Wellington? Não, na época que a gente discutiu o Rafael... Não, na época do Temístocles. Não. Ele não avisou para a senhora, não? Não. Será? Não, a discussão foi uma coisa lá no Karnak, já bem perto da eu não estava foi, trabalhando. foi ele Olha, que não disse. teve antecedência, não. Não, Ari. eu estava trabalhando para ser candidata a senadora. Não Agora, teve claro, antecedência. na estratégia, o Elton Dias já estava... Ele monta Mas a xadrez. minha pergunta era se já era alguém do PT, né? Só não sabia quem, ou se foi o Temístocles até os 49 do segundo tempo e depois houve uma mudança. Não foi nos 49, mas eu acho que foi nos 40, nos 38, porque foi realmente bem perto das decisões. Eu acho que Tanto foi- que eu estava trabalhando para ser candidata a senadora. Deixa eu fazer minha Dentro análise. do partido eu sei que eu ganhava, mas eu não ia Minha saber. análise rápida. Então o Elton foi montando, e aí entra Marcelo, o Elton sempre sonhou em ter o Marcelo senador. Né? e foi na hora que- aglutinava o MDB mais do que, não sei, acho que o MDB vinha mais inteiro para o Acho que foi Marcelo uma que senador. bater a real. Vamos bater a real aqui. Bata a O que real. acontece é, o efeito Wilson Martins de 2010, o Wellington não ia passar nunca mais. E dois, no momento que ele sentiu, eu sei que haverá turbulência e o Temis vai se zangar, tem MDB chateado, mas a gente ganha, mesmo se eles saírem, vamos embora. E é por esse Regina. mesmo motivo que o vice de Rafael não vai ser o Temístocles. É isso, né? Ah, isso eu não sei não, porque agora nessa parte eu não estou entrando realmente. eu resolvi me... Essa estratégia está na E cabeça do governador. eu ia me afastar, eu estou começando a me afastar um pouco, inclusive das discussões mais internas, porque é tão doído às vezes as discussões. Então eu vou assim, uma reunião na solenidade, o secretário-geral veio aqui, eu fui lá ver as filiações, mas eu não estou na discussão miúda. Eu comecei a discussão da história do prefeito Franzé e Fábio, mas depois eu saí para... A direção do partido tem que fazer as coisas. Eu sou sempre assim, quando eu saí, não sou mais direção, só sou da direção nacional, por uma circunstância de... Nossa, a senhora é a gente- bombeiro, então eles fazem um incêndio e chama a senhora. às vezes sim, mas assim, Tá errado. eu não estou indo discutir assim no dia a dia, porque ó, vocês não sabem o que é a SASC, eles não me perguntaram nada da SASC. A SASC não é mole, não. É o meu maior desafio. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem na SASC, né, para eu sair bem dessa história, porque eu estou encerrando carreira mesmo, não quero mais. O Lula briga comigo assim. A SASC sempre elegeu deputados. E a senhora vai ser candidata ou vai apoiar alguém? Estou falando da SASC. pergunta Não sobre a serei SASC. candidata mais a nada, você pode escrever. Então a senhora vai apoiar alguém. Claro, mas não vou escolher quem é que eu vou apoiar. Olha. Aí há vagas. É Atenção, dentro do há PT. vagas. Mas é Agora, pode ter petista. certeza, Petistas. Há Vai, vagas. neopetistas? Não. Eu acho que não, ela disse. Vestígio dos meus afetos, claro. Raiz. Raiz. Vai. O Ari vai perguntar depois de novo sobre a SASC, mas eu acho que a senhora é uma... já fiz essa pergunta aqui, o pessoal respondeu na brincadeira. Eu tenho certeza que a senhora vai responder mesmo objetivamente. Lula disse aqui em Teresina que encontrou um governador mais inteligente do Mais que... esperto. Mais esperto do que o índio. Só as palavras. Né? Obrigada, Napoleana. muito obrigada, governadora, que tem uma memória melhor que a minha. Mais esperto que o índio. Rafael é mais esperto que o Wellington? O Rafael é mais técnico, ele é uma inteligência, o cara que foi doutor com 22 anos, que é o quê? Então, ele é realmente uma pessoa... Agora, o Lula fez a comparação porque ele achava que ninguém ia superar o Wellington, porque o Wellington, quando o Lula era presidente, ele infernizava a vida do Lula. Ele chegava em Brasília na sexta-feira e dizia: presidente, estou aqui, dá para falar uma palavrinha com o senhor? Dá no seu... Então, ele ia lá e ele chamava o Wellington de quero, porque o Wellington chegava e dizia: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ele E chamava o Wellington Pidão, chamou também de Pidão uma Pidão, vez. quero, É. porque Índio Pidão. ele Governador mais dava Pidão. um jeito de estar com o Lula, para poder puxar as coisas para o Piauí. Então, ele achava que não ia aparecer ninguém parecido, e o Rafael ele disse que até mais, porque o Rafael empurra mais coisas, o Wellington pedia coisa mais modesta, o Rafael é mais arrojado, pede coisas maiores. Então, a É nesse esperteza sentido. está no ato de pedir. Certeza, pedir dentro daquilo, de Sim, coisas maiores. óbvio, sim. Então, A a lista que o Rafael passou para o Lula é coisa incrível. Eu estou aqui É de Transnordestina para lá. Eu estou aqui com uma mestra das palavras, das letras, e um mestre, que é o meu farol, meu guia dos povos. Então, Apoliana, eu vou sugerir que a gente tire esse negócio de esperto e tal. Sim. Vamos dizer assim, um é mais inteligente, o outro é mais intuitivo. Fica bom assim, Ari? Fica, verdade. Bom para ambas as partes? Bom, pronto. Então, siga. Vamos falar de figuras femininas no governo Lula. Ele vem sendo criticado por não
dar ali uma paridade de gênero no ministério. E agora está tirando as ministras do Turismo, ministro do Esporte, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai sair ao que tudo indica. Ele não vai indicar uma mulher para substituí-la, que ele está seguindo a linha ali de indicar um ministro da extrema confiança dele, mais do que uma característica técnica, uma característica de confiança. Isso mudou da Dilma para cá, tem sido assim, né? Por conta do impeachment dela, os presidentes são mais melindrosos na hora de pedir. A senhora concorda com essa crítica? Olha, não é bem uma crítica, porque são valores que quem critica mais é o PT, porque são valores nossos, né? Então, mulheres, a gente lutou muito para que mulheres chegassem lá, então a gente quer sempre o espaço das mulheres. E agora, na hora da discussão, né, as mulheres ficam... É o alvo, né? Porque também, assim, a gente não queria que tirasse o Wellington. O Wellington era alvo, não tem, vocês sabem disso. O Wellington era questão de honra para algumas pessoas aí, que era questão de honra para algumas pessoas. O senador Ciro, né? Aquele que a senhora nunca mais vai subir do palanque. Pessoas, eu disse algumas. É o Ciro quem mais, então? São algumas. Para não sair o Wellington, coitado de uma mulher, teve que sair. Então, eu fui ao Lula, eu marquei audiência com ele, assim, eu mesma marquei audiência, fui lá para dizer, se tu fizer isso com ela, tu... Ó a revelação. Regina Souza puxa a orelha de Lula e diz, doutor. Não se atreva. Não. Então, o Lula, o Wellington Olha a revelação aí. Foi algo, porque aquele ministério é muito desejado, inclusive pelos petistas, né? Então, eu tenho certeza que se o Lula dissesse que ia trocar por um outro petista, talvez não tivesse o alvoroço que teve. Mas aí as assistentes sociais, o pessoal do fórum, todo mundo se mexeu para não mexer com o Wellington. Então, né? teve fogo amigo do PT? Não é que a questão do fogo amigo tem sim, assim, porque as pessoas querem espaço também. Então, todo mundo reagiu, porque sabia que era para dar para outro partido, partido do Centrão. E aí ninguém E era um queria terceiro turno aqui do Piauí? Não sei se seria o terceiro turno. O Ciro Mas, encarava, assim, os ciristas encaravam assim. Para pergunta, porque foi o Entendeu? marca da Não, seriedade é que claro, botou lá no jogo. Tic-tac, Era tic-tac, terceiro tic-tac, turno? mas agora a gente... É claro que era um desejo, e tinha uma estratégia também nisso aí. Era bom para ele, né, para o PP, para o Centrão, era bom para eles ter uma... Isso, E melhor uma ainda pessoa, tirar o Wellington. O melhor é tirar o Wellington, porque está uma pessoa dele. Mas a rivalidade é tão grande que a questão de honra era tirar o Wellington. Então teve uma campanha muito forte para tirar o Wellington. E a gente conseguiu segurar, mas mulheres, ele não consegue dar paridade com essa composição que tem governo, minha gente. A gente no partido discute, a gente reclama, mas a gente também entende. Com essa composição do Congresso, não tem como votar paridade, porque os outros partidos não indicam mulheres. Ele está viajando Ari, demais ou não está, o Lula? E também, e deixa O Lula eu fazer... está viajando demais ou não está? Ele está viajando muito, mas é necessário, nesse momento, restabelecer as relações internacionais que a gente tinha antes, na época dele, principalmente na época dele, mas da Dilma também ainda, e que desmoronou. Do Temer para cá, desmoronou a questão das relações. A imagem do Brasil mundialmente estava muito ruim. Então, ele está fazendo isso, depois virou o presidente do G20. Então, ele tem que fazer essas conexões com todos esses países, com todos os continentes. Então, mas as pessoas estão reclamando, mas ele vai parar. Quando ele fizer todas essas viagens, mas ele não está descuidando daqui. Ele está cuidando das coisas. Aprovou aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Ele está sempre cuidando das coisas daqui. Então, não está desconectado. Ari, uma pergunta. Agora eu que vou perguntar para o senhor. E a Saskia? E a Saskia? Eu tenho uma pergunta sobre a Saskia. Pronto, olha aí. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, disse aqui que o horóscopo dele não bate o signo com o do governador Rafael Fonteles. Falou. E que o Rafael o evita. Não, o evitou. O evitou na campanha. Segundo turno. Ele disse, não, eu notava que ele ficava assim, não queria ficar do meu lado, ele me evitava. Mas quando a senhora era governadora, a senhora recebeu o doutor Pessoa, ele parecia muito à vontade do seu lado. A senhora tem mesmo esse bom relacionamento? Era só aparente ou não? A senhora se entende com ele? E aí onde é que entra a Saskia? Tem alguma parceria da prefeitura com a Saskia? Tem parceria. A Saskia, ela é responsável de capacitar as pessoas dos municípios na questão dos programas sociais. Então, capacita as pessoas de Teresina também. E também a gente tem o cofinanciamento, alguns recursos que a gente passa também para assistência.
Isso é de lei da assistência. Então, e como governador, eu recebia, doutor Pessoa, teve aquele problema do transporte, problema da eleição, do transporte na eleição, a gente discutiu juntos aquilo ali. Eu não tenho problema, assim, nunca tive problema com ele, assim, o Henrique foi meu colega bancário, que ia sempre com ele, que ia sempre junto. Toda vez que pedia para conversar, eu conversava, não tive problema não. Também não sei se o Rafael evitou. Nós fizemos festa para receber o doutor Pessoa na campanha, lá no PT. Foi muito grande a festa lá, para receber. Bom, a percepção do prefeito. Agora, se ele sentiu isso, eu não vejo, assim, não sei se teve também, porque eu não tive muito forte na campanha, presencialmente naqueles momentos de agitação, já disse aqui por quê, né? Então, eu fiquei mais no bastidor, até porque tinha que governar, né? Não era fácil, não, eu tinha que sair pelo menos com imagem razoável do governo. Você escondeu um pouco dos deputados que pediam que não podia fazer? Ah, sim, respondei muito não. E ele saiu entendendo. Mas também será? atendi. Porque depois chegavam pra mim, essa governadora aí vai impedir a vitória do Rafael, porque tudo ela diz não pra gente, e a gente não vai votar nesse homem, não. Ah, mas condicionar terminaram votando, tá? Passaram 3 anos em condicionar o voto a 9 meses de governo, não é possível. Recebeu 3 anos de sim, só um mêsinho de não, né? É porque eu tinha que fazer dentro daquilo que eu tinha disponível. Final de governo não é mole, não. Eu tinha que fechar E as a contas. Saskia, E a Pauliana? Saskia, Amadeu, é porque assim, a gente tem tem os petistas, tem os neopetistas, e agora eu falo assim, tem os companheiros e os Rafa Boys. É o novo PT do Rafael, é o PT que o Rafael está tentando imprimir, os meninos do IDB. Como é que a senhora vê essa safra de secretários aí que promete fazer essa sucessão, inclusive com candidaturas ao Senado Federal e um Rafa Boy na chapa majoritária, né? A vice. Pô, acho claro que ele vai ser o comandante da sucessão dele mesmo. Então, Sim. É claro que é ele que vai comandar. Nós não vamos, desde que esteja dentro dos padrões do partido, boa parte deles são filiados ao PT, daqueles meninos lá, que estão nas secretarias. Então, nós ainda não discutiu, mas esses Rafa Boys comandar. Eu digo assim, essa safra de Rafa Boys, como a gente chama, né, os secretários, ajuda a oxigenar, dar uma nova cara para o PT? Ajuda, a gente defende a renovação de lideranças, claro que a gente quer bom renovar, porque eu estou dizendo, eu estou de saída, alguém tem que ocupar meu lugar. Agora eu vou falar da Saskia. Fale da Saskia porque a gente está, ó. Isso. Não, Saskia, é o seguinte, a por favor. Saskia sempre foi... Pauliana me deu um balão, você viu? Não, eu vou falar. A Saskia sempre foi um lugar de assistencialismo, não de assistência social. Eu acompanho há muitas gestões e tem sido assim. É aquele lugar ali para entregar o caixão quando morre. Cesta básica. Enfim. E a senhora está tentando mudar isso, né? Inclusive com uma série de superintendências novas, coordenações novas. A senhora vai conseguir? Eu estou tentando, né? Agora não é fácil não, porque as pessoas tinham uma cultura. Quando eu cheguei lá, tinha gente que vim buscar a cesta dos meus eleitores. Eu digo, opa, esse programa não tem aqui não, vem cá. Opa! Esse programa não tem aqui. Opa, quem fez isso? Vereador, deputado. Agora... Não, ele está perguntando se é vereador ou quem foi deputado. Foi vereador. De Teresina? Não. O sincericídio, ela foi, opa, daqui eu não passo. Ela foi e acabou fora. Então, eu estou tentando mudar, porque o grande banco de alimentos do governo é a SAF, a agricultura familiar. Nós estamos fazendo um programa esplêndido e ninguém vê. Cesta básica não pode ser política pública. Numa emergência, nós vamos dar cesta básica, sim, mas não é política pública. Política pública começa com a transferência de renda. Eu prefiro, eu mesmo como vice-governadora, pois eu cuidava dos direitos humanos na SASC, ficava comigo na minha alçada, a gente criou o cartão. Nós temos um cartão próprio do Estado, no momento, da gente dar R$200 para as famílias, porque é autonomia. Cesta básica é arroz velho, feijão velho. Eu devolvi cesta, eu encontrei cesta lá que eu devolvi, feijão estava com orgulho. Devolvi para a empresa, fiz ela trocar. Então, cesta básica, eu só conto mesmo. Agora, tem outras formas de passar recursos. E a SAF compra o alimento do produtor, da agricultura familiar, e simultaneamente se passa para as famílias carentes através das entidades, de igreja, de associações. Então, nós já distribuímos muito, esses 8 meses, a distribuição de alimento foi 3 vezes talvez mais do que a cesta básica, do que era a cesta básica. Você comprava 2 milhões de cestas básicas, R$2 milhões, e pronto, ficava lá armazenada, por isso que envelhecia, e ficava doando para as pessoas. Não, a gente doa alimento toda semana se recebe na caixeira melancia, alimento saudável, um programa que foi criado por mim, como vice-governadora, sugerindo lá
que é o Programa de Alimentação Saudável, PAS. Porque Sim. acabou o PAA, a gente criou o nosso PAA, que chama PAS. Então, a gente compra a verdura fresquinha, tudo. A gente faz feiras. Agora estamos com feira, botando feira em condomínio. Se vocês tiverem um condomínio que queira receber a nossa feira, a gente vai dia de sábado para vender coisas bem fresquinhas. É muito mais saudável e as pessoas estão gostando mais. Meu termômetro é PAS. Esse é o ponto Menos que eu ia políticos. Quando perguntar. o padre do elogia, ponto de ele vista dá de certo. política pública, governadora, novo. é sensacional. É sensacional. Mas eleitoralmente, pergunte. Eleitoralmente, os vereadores devem estar torcendo o Deputados. nariz. Não, Deputados eles também. podem ter as suas entidades, inscrever. A SAF é aberta, a SAF é aberta a inscrição. Quem faz tudo é a SAF, quem compra. Vai ter o programa do leite de volta agora para dar para as mães e para os bebês. Né? Mas a distribuição é a SAF que faz o cadastro. Sai do Encaminha as produtor, pessoas. né? Então está aberto, todo vereador pode cadastrar uma entidade lá. e Sai do receber. produtor, vocês compram essa produção e aquilo que vocês compram vai para uma entidade que está cadastrada na SAS. E ela tem o cadastro das pessoas para quem ela vai distribuir. E isso é no Piauí todo. Se eu compro em Oeiras, o alimento fica lá em Oeiras, imediatamente. Na hora que faz a entrega, já tem alguém para receber. Nós compramos mais de 300 toneladas de peixe já esse ano e distribui para as pessoas. É algo parecido com o Brasil Sem Fome, né? Exato, é dentro do Brasil Sem Fome. E o PAA também está na Conab agora, que voltou. Então, estão comprando alimento, muito alimento sendo comprado dos produtores da agricultura familiar. E olha, todo convidado que vem aqui, a gente pede para dizer qual é o principal dote culinário. A senhora está falando tanto de comida. Tanto de comida, eu quero saber. O doutor Pessoa foi o arroz. O secretário, Até agora foi tudo secretário arroz, né? Marcelo Noleto foi um enroladinho de vereador. É. Que ele enrola os vereadores, não é o que eles pedem? Acho que também a secretária faz, não com esse programa aí, enroladinho de vereador, mas vamos esperar. certo. Qual é? A senhora gosta de cozinhar, vai pra cozinha? Não gosto, mas é eu igual não morro de fome só também frita não. Se eu ovo. precisar fazer, eu sei fazer um feijão baião de dois, sei fazer uma Maria Isabel. Agora eu detesto cozinha. Mas se eu estiver sozinha, eu não morro Não de tem, fome. não vai sair nenhum prato à la Regina. Ovo frito à la Regina. Ou frito eu sei também Eu fazer. sugiro um. que a Pipoca à senhora la não faz. Regina. A pipoca a máquina faz. Olha, não, é no micro-ondas. Essa é da minha. A Poliana. É, mas é. Um Mas frito. pipoca de micro-ondas quê? não tem graça. Pipoca boa é de panela. Não, se o micro-ondas faz mais rápido, Não, com menos mas não é bagunça. bom, o gosto é diferente. Sabe um prato que eu nada. soube que a secretária gosta de fazer? Sim. É um frito de ciro ao molho de pera. Isso é você que está dizendo. É verdade que a senhora anda sempre com a marmitinha do seu almoço, assim? Não ando com. Eu como, geralmente, segunda, quarta e sexta eu como na SAS. Aham. Então eu já descobri um lugarzinho lá bem caseirinho que eu venho minha marmitinha esses 3 dias. Porque eu quero ficar direto para fazer as coisas Sim. que tem que despachar, porque lá é uma doideira. Toda hora tem gente, toda hora tem menino com rebelião e a gente, começando rebelião, a gente tem que acalmar os meninos. Então, eu tenho que trabalhar lá, porque para minha casa eu gasto um tempo danado, eu ia me cansar mais, então eu fico lá. Terça e quinta eu não fico, porque eu tenho uma fisioterapia permanente que eu faço, eu vou lá, que eu passo 3 horas na clínica. Sofrendo. Sofrendo. Mas é bom, Eu faço importante. fisioterapia, É que é muito bom. fundamental. Fisioterapia é vida, mamãe faz. Fisioterapia é vida. Sem a físio. Eu falo E a sofrendo, hidro, mas então, é é a isso. melhor coisa Agora, do mundo. a senhora disse que não quer mais se envolver na política, aquela de rua, mas o pré-candidato Fábio Novo é seu pupilo. A senhora que o elegeu presidente regional do PT, ele considera E assim vai os petistas querer. também. Os petistas dizem assim, ela protege o Fábio. 2024 E aí a tá senhora aí. vai pra rua pedir voto pra ele? Claro que vou. Agora eu não vou fazer, eu digo assim, eu não vou para aquela campanha intensa porque eu não tenho mais saúde para isso. Então, tem carreata, eu não vou. Eu vou no início da carreata. Foi assim com o Rafael. Eu ia no início, E via sim, todo eu mundo, lembro. passeava todo mundo, mas eu ia me embora, porque aquele cheiro de óleo diesel é veneno para o meu pulmão. Né? Eu tenho uma doença O chamada... Amadeu disse que o Silvio Mendes também fazia assim. Ia só no comecinho, quando ele era candidato a Não, governador, mas ele era candidato, ia embora. né? Ele era- E aí, acabou de dizer Isso aí eu aqui. não sei o que O tá áudio dizendo. pegou. Isso é o Agora, senhor eu que está não dizendo. podia. É muito ruim. Eu fui uma carreata na minha Amadeu terra. veio aqui no ponto, Eu fui uma carreata na minha terra. No outro dia, amanheci doente. Eu me lembro que a senhora Vai foi unindo. para Não, o que a das Poliana- mulheres lá Não, no centro. vou dizer, a O Amadeu falou, Poliplex. Silvio. Não, a Poliplex mandou aqui dizendo o seguinte. Do nada. Dá certinho Eu pra só tô
tá vendo aí? campanha A tela não, a possivelmente. tela só tem. Essa tela aí só tem a hora. É porque Aqui, a ó. gente chegava, eu fazia a cobertura, só fazia o parênteses botando um personagem que não tá Tá, na conversa. vamos lá. Mas eu chegava e disse, não, cadê? Vai começar a caminhada. 5 minutos depois, cadê o doutor Silvio Mendes? Não, já tá no carro, tá indo embora. Funcionava mais ou menos assim, sabe? Mas eu Baseado avisei. em fatos reais. Meu eu povo sabia todo, então ninguém reclamava de mim. Gente, eu não posso ficar. Eu tenho uma tal de uma pneumonia intersticial, que eu nunca sabia nem que isso existia. Mas existe. Mas convive É. bem. Importante é Estou isso. vivendo com ela. Convive com ela. Governadora, e quando assim não está no trabalho, pensando no trabalho, na política e pensando na política, o que adverte? Jogar baralho e ouvir música. Qual é o Eu canastra? Jogo canastra, eu jogo tranca, eu jogo um bocado de coisa. E com as músicas? A música é MPB. Eu adoro esse. Sim, mas Rita Lee, Uma vez. Chico Buarque, uma vez. Roberto Carlos, qual a música assim que da Rita Lee, Ovelha Negra. Velha Negra aí? Uma vez eu estava no sítio do jornalista Luiz Brandão e tava cheio de petistas e tal, e aí todo mundo comendo e bebendo, se divertindo, e aí lá pelas tantas, estava uma noite chuvosa. Eu lembro que a senhora declamou uma poesia de Vinícius de Moraes. Todo mundo tava fazendo ali um dote, tá? Porque hoje aí é um cantor, sábado, tocou os bares violão. estão cheios de homens vazios. Aí alguém disse, professora, declame aí uma poesia. Aí a senhora declamou. Eu acho que foi Do Amor Maior? Isso, tudo essa daí. ao meu amor serei Poderia atento. declamar? De tudo ao meu amor serei atento antes. E contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior do maior encanto. encanto dele se encante mais meu pensamento. Eu esqueci, assim, eu preciso fazer a Mas reunião. Por isso que eu declamou ouço toda, música. declamou aqui o começo, mas lá ninguém declamou pega assim de inteiro. surpresa não, Ari. Quero viver em cada momento. E esse Seu louvor, louvor, e de chorar meu pranto, rir meu rir meu riso. riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É lindo, Ai. é um dos meus sonetos preferidos, do Vinícius. Aplauda, Farol. Eu sou fã do Vinícius. eu Muito sou bom, apaixonada né? pelo Muito Vinícius. bom. E quem é seu candidato a vereador em Teresina? Não sei ainda, mas você ainda nem disse quem é a lista. Senhora, tu Na já lista perguntou do PT, deputado, do vereador. Na O lista nosso do vereador PT, está eu mais vou escolher perto. Vai escolher um da lista do PT. Da lista que o PT apresentou. Olha aí, há vagas. Tá, mas ficou acertado pro Franzé, federal ou é Senado? Bom, essa história do Senado eu ouvi falar de ontem para cá, não sei, ainda não conversei com ele. Conversei com ele bem. Semana passada tomou café comigo, a gente conversou bastante, mas ainda para acertar as arestas. Mas tá tranquilo. Olha, então chegamos aqui ao final desse pós-jogo número 4 com a governadora Regina Souza. Quero agradecê-la pela presença, pela entrevista e deixo-a à vontade para se dirigir à nossa audiência. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite, foi leve a entrevista. Eu estava carrancuda, eu ri muito até. É um bate-papo. Vocês começaram a me apertar muito, agora olha os cortes, viu? Opa! Tem que me dizer que dia que vai rolar. Atenção, produção. Quarta-feira, meia-noite e meia. Na TV Na aberta. TV. E aí depois depois fica no YouTube pro resto da vida. ganha o mundo Então, eu quero nas redes. agradecer, até para mostrar algumas opiniões, assim, que eu tenho um pouco... Eu tenho dificuldade de ir para estudo por causa do frio também, às vezes, são muito... Mas Dois. aqui ficou ok, né? Daqui ficou ok, aqui ficou legal. 2. Tá vendo? Ó, eu, por Sou exemplo, da turma da secretária. quando eu estou comandando um programa, eu mantenho, olha, o ar-condicionado num Parece ponto a tão bom Sibéria, que a parece a própria Sibéria. governadora Regina Porque se ela é sentiu à educada, vontade, mas ela correto? tá Foi só congelando. hoje dá pra que eu pensar. governadora. Muitas alergias, então eu tô... Tá aí, ó, olha aqui um Foi só depoimento hoje, desse. inclusive tô com certo Esse calor. depoimento destrói todos os seus Você argumentos convida em uma pessoa, nem contrário. pergunta se ela quer tá no 16, Pergunte 15. pra ela se eu não Tá em perguntei. 22. Perguntou, sim. Tome. Pegue. Eu também tô quase batendo o Ele queixo, perguntou, porque se secretária. dependesse dele era 16 graus e eu ia achar Mas maravilhoso. apesar disso, obrigado, Farol. Olha, Amadeus, só não vou dizer disponha, senão você vai querer que a gente grave mais dias. Eu só venho um dia mesmo gravar. A Poliplex, E- dá o serviço aí.
serviço. Canal Meio Norte Mais é onde a gente está ao vivo. Ao vivo não, tá gravado. É muito louca, tá no Jogo do Poder não. Deu o serviço errado. Mas canal Meio Norte Mais é onde estão disponíveis os episódios aqui do Pod Jogo. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio inédito na TV Meio Norte, no horário ali da reprise do Jogo do Poder. Então, perto de meia-noite, a gente está lá, sempre com entrevistas novas a cada semana. Quer rever? É no canal Meio Norte Mais, tá lá a lista de episódios. É bom pra você sentar assim no fim de semana, botar a pipoca no micro-ondas, como a governadora tá dizendo aqui, você faz a pipoquinha, 4 minutos fica pronto, e aí fica a tarde inteira assistindo o Pod Jogo. Obrigado, governadora, obrigado, Apoliana, obrigado, Ari, obrigado a vocês pela audiência. Deixa seu like.